versículo que nós iremos tomar por base de direcionamento bíblico aqui hoje é o versículo de número 13 e 14. Diz assim a Bíblia: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da creia, por fé e coragem, que a palavra que eu trago ao seu coração é vislumbrada por Deus ao meu, e você receberá ela em nome de Jesus. Pastor, o que o senhor tem a dizer acerca disso? Eu sei que o apóstolo Paulo, ele pega a sua caneta e começa a escrever, e eu começo a entender aqui nos versículos que nós lemos, uma grande, como eu posso dizer aqui para os irmãos, grandes ideias, e eu posso até afirmar grandes cuidados que a gente deve tomar, cuidados que a gente tem que tomar para que possamos alcançar a nossa vitória. Uma vez que ninguém veio aqui simples e puramente por vir. Eu não vim ao santuário para vir a roupa, para isso, para aquilo, não. Eu vim aqui, sabe por quê? Porque eu vim para receber a minha bênção, eu vim para receber a minha vitória. E eu devo ter alguns cuidados especiais, espirituais, por que não dizer? Primeiro, cuidado que eu devo ter, Paulo me dá a ideia. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado. Eu não consegui alcançar ainda, mas uma coisa é certa, uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero dizer para você que você tem que cuidar com a sua vitória, tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque você não deve se lembrar daquilo que ficou para trás. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo, querido. Você não deve se lembrar daquilo que já é passado na sua vida. Por quê? Porque Deus não está nem aí com o seu passado. Deus não está importando bolhufas com o seu passado. Por quê, pastor? Porque Ele esquece o passado, compreende o presente e muda o futuro. Meu Deus, é assim. Então eu entendo que para você conquistar essa vitória, para você ter esse cuidado em gerir essa vitória, em chegar a este alvo, em chegar a este prêmio da soberana vocação, você terá que se esquecer do que ficou para trás. Pastor, o Senhor vem trazer essa palavra justamente num dia de ceia, e o motivo principal da ceia é se lembrar, é botar a memória para funcionar. Ele disse: em memória de mim, a memória que Ele morreu nesta noite. Eu quero que você entenda que a única lembrança que você terá é essa. A única lembrança que você terá nesta noite é essa: a ceia do Senhor, a ressurreição do Senhor, o arrebatamento do Senhor, a vida de nosso Jesus Cristo, ela é motivo da nossa lembrança. Agora, as coisas para trás ficam, e jamais a ceia do Senhor, na sua grandeza, na sua firmeza, não é coisa para estar se lembrando, é a grandeza de Deus, é coisa mais do que maravilhosa. Eu não posso nem dizer que seja coisa, eu tenho que dizer que é a santidade de Deus, amigo. Você, quando come o pão e quando toma o vinho, você jamais está comendo uma coisa, jamais está bebendo uma coisa, você está tomando o corpo de Jesus e tomando o sangue do Senhor Jesus. Então Paulo diz assim: eu esqueço das coisas. O que Deus me mandou lembrar não são coisas, não são ideias fajutas, não são coisas que eu entendi como coisas da vida. Eu entendo que a ceia do Senhor não é uma coisa comum, a ceia do Senhor não é uma coisa qualquer, a ceia do Senhor é a santidade de Deus na terra. A gente tem que ter respeito com a santa ceia. Quando nós pensamos assim, inteligentemente temos que assegurar que, na verdade, quando eu falo de ceia, eu não falo de coisa, não. Eu não estou falando de nenhum tipo de coisa aí por aí, não. Eu falo da santidade de Deus. Quando eu tomo o corpo de Cristo, nunca houve tal relacionamento. Eu nunca tive tão perto com Ele. Quando eu participo do corpo dele, o corpo dele faz parte comigo, eu faço parte com o corpo dele, ele entra dentro de mim. Quando eu ingiro o sangue, quando eu ingiro o vinho, que significa
sangue, não na transubstanciação, mas quando eu ingiro este sangue, ele faz corrente sanguínea do meu corpo se ativar. E o que acontece, pastor? Eu não trato isso como coisa. Paulo apóstolo é enfático: se esqueça das coisas que para trás ficam. Pastor, que coisas são essas? Ele pode classificar comigo, ele pode ver aí e falar para mim o que são essas coisas. Se você nunca parou para estudar isso, veja aí o que diz a Bíblia, versículo de número 4 do 3º capítulo. Abra aí e vê. Filipenses capítulo 3, versículo de número 4, diz assim a Bíblia Sagrada: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça, que não há lei, irrepreensível. Veja o versículo de número 8: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, que pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, o qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está falando assim que essas coisas ele considera como esterco. Eu nem vou usar aqui o termo genérico para esterco, mas esterco é o que não presta, esterco é fétido, esterco não serve para nada, não se adubar a terra. Paulo considera essas coisas como esterco. Que coisas são essas, pastor? Veja aí o versículo de número 5 aí, 6, ele diz, versículo 5, ele diz: segundo a lei, primeira coisa, lei, fui fariseu. Segunda coisa, zelo, segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. E segundo a justiça, que não há lei, fui irrepreensível. Paulo pega a lei e fala que ela é uma coisa. Paulo pega o zelo, ou seja, os ciúmes, o apreço para com a igreja, para com a religiosidade da época. Ele pega aquilo e diz assim: isso é coisa. Ele pega o melhor que isso, ele pega a justiça. Ele diz assim: eu sempre fui justo e irrepreensível, ou seja, nunca ninguém achou repreensão em mim. Eu sempre fiz a verdade, andei nos caminhos, fui criado aos pés de Gamaliel. Não há isso do que falar da minha pessoa. Só que todas essas coisas, lei, zelo, justiça, eu considero como coisa e como esterco. Em outras palavras, estas coisas eu esqueço e deixo para trás. Por quê? Porque as que estão na minha frente são muito melhores, e é para elas que eu estou caminhando dia após dia. Então pare de pensar que a sua religiosidade é algo de você ser alguém, a sua perfeição espiritual é algo de você ser alguém. Não, pastor, eu sou perfeito, pastor, eu dizimo, eu oferto, eu dou boas palavras, eu sou um gentleman espiritual. Amigo, o Senhor Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele diz: para nada presta a religião. A religião que prega Jesus é o amor acima de todas as coisas. Ele chama os discípulos e conclama: amai-vos uns aos outros, porque se não há amor, jamais adianta a religião, jamais adianta farisaísmo, jamais adianta justiça, jamais adianta a lei. Por quê? Porque a lei, ela é debaixo do amor, o amor é acima da lei. Então nesta noite, se esqueça da lei, se esqueça do zelo, se esqueça do apreço, se esqueça da justiça, esquece dessas coisas, classifique-a como esterco e parte em direção ao ideal novo que Deus quer te apresentar nessa noite. Pastor, esse cuidado que eu tenho que ter para tomar a minha vitória parece que os irmãos acho que não estão entendendo muito bem, mas esses cuidados que eu devo tomar são para que eu possa chegar ao alvo que Paulo está dizendo. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E como é que eu prossigo? Esquecendo das coisas que deixei para trás, tudo aquilo que aprendi aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que sou como, entre aspas, homem de Deus, tudo aquilo que sou como, entre aspas, homem do Senhor. Quando chega Paulo, chega toda a estrutura. Quando chega Paulo, chega toda a dinâmica da religião. Onde chega Paulo, chega toda a grandeza. Ele diz assim: para mim pouco importa, eu reduzi essas coisas, eu reduzi a jactância,
arrogância, eu reduzi a ousadia, eu reduzi o meu prestígio, eu reduzi a minha maioridade. Ei, quando eu chegava antigamente, todo mundo aplaudia e falava: uau, vamos ouvir hoje o pregador Paulo, vamos ouvir hoje o servo do Deus Todo-Poderoso. Hoje eu reduzi essas coisas a nada. Por quê? Porque eu esqueço das coisas que para trás fico e prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Glória ao nome do Senhor. Reduza hoje as coisas da sua vida que não podem te ajudar para o seu futuro. Reduza hoje as coisas da sua vida que jamais te ajudarão no seu futuro, campeão. Uma coisa é certa: as coisas que muitas vezes me atrapalham na jornada, me atrapalham hoje e me atrapalharão eternamente. Me atrapalharam ontem também, mas se eu esqueço daquilo que me atrapalhou, se eu desprezo no presente aquilo que me atrapalha, eu consigo vislumbrar o futuro e dizer: lá na frente eu não vou ter esse atrapalho, lá na frente eu não vou ter essa coisa que Paulo fala. Em nome de Jesus, comece a esquecer hoje, comece a esquecer hoje aquele passado que você viveu, comece a esquecer hoje aquele passado que atrás lá te marcou, te fez mágoas, te fez injúrios, te fez perseguições, calúnias, levantes, proposituras humanas. Ei, reduza estas coisas hoje a esterco e parta em direção ao extraordinário. Deus me trouxe aqui para você apagar essa cicatriz e guiar no teu coração, entregar a direção desse coração puro, a direção do Espírito, e servir adiante. As coisas que estão no futuro são melhores, as coisas que estão à frente são melhores. Aquilo que Deus preparou para o seu povo é 100 vezes tanto na terra, e por fim a vida eterna. Quem crê, solta a voz e a glória e a gestão de Deus. Essa é uma realidade. Paulo, ele faz isso por quê, pastor? Porque ele sabe que tem muita gente nos dias de hoje que vai viver a excelência dos dias passados. Por quê, pastor? Deixa eu fazer você entender aqui.